que é doença? Esse tema já foi abordado, mas eu fiz algumas modificações para vocês entenderem, compreender melhor realmente o que é doença. Vamos lá. Uma doença é uma condição particular anormal que afeta negativamente o organismo e a estrutura ou função da parte ou de todo um organismo, que não é causada por um trauma físico externo. Doenças são frequentemente interpretadas como condição médica, que são associadas a sintomas e sinais específicos. Então a gente vai entender realmente o que é doença e como trabalhar, com tal. A doença é o efeito da falta de saúde, ou seja, é a manifestação variável dessa anormalidade. Então, nós iremos relembrar novamente a questão dos 4 meios de eliminação de toxinas. Quando você não tem saúde, automaticamente um deles, do meio de eliminação, pode não estar funcionando adequadamente. O rim não pode estar funcionando adequadamente, ou o intestino, ou a pele, ou os 4 também, possa ser que não esteja funcionando adequadamente. Certo? E aí vem as consequências. Então, é o desequilíbrio de excesso de toxina quando não eliminado pelas fezes, urina, quando a pele não soa e tem acúmulo de toxinas, atrapalha os órgãos. Nós temos vários sistemas, sistema nervoso, sistema central, sistema respiratório, e ele trabalha em conjunto. Apesar de eles ter cada um ter a sua função, mas todos têm o mesmo objetivo, que é trazer saúde ao corpo. Quando acontece algum problema no órgão devido a uma homeostasia enfraquecida, acontece 3 meios de adquirir doenças. Então, gente, no primeiro vídeo eu falei que existia 3 tipos de doença, mas eu estou trazendo outra abordagem. Não existe 3 meios de doença, mas existe 3 meios de adquirir a doença. Porque, gente, doença significa sintomas e não a causa da doença. Então, doença significa sintomas. Significa que alguma coisa não está normal no nosso organismo. Então, existem 3 meios de adquirir doenças, que é o quê? A congênita, degenerativa e psicomática. Psicomática, certo? Então, a congênita, a gente já falou que é aquele meio que vem através do desenvolvimento no feto, na gravidez, certo? Então, a doença congênita, a gente já tem aquela mania de doença, gente, significa sintomas, Então, sintomas, para a gente entender, causa da doença congênita, ou seja, os sintomas desse processo, fatores genéticos e fatores ambientais. Degenerativa é aquela que vai gradualmente comprometendo funções vitais, como Alzheimer, diabetes. Então, diabetes, pressão alta, é o que? Os sintomas e não a causa do problema. A causa do problema é quando o organismo está com a homeostasia enfraquecida, quando acontece a questão da eliminação de toxinas, então alguma coisa há de errado no organismo. Então, é através disso que a gente sabe como está a nossa saúde. E tem aqui a consequência do processo degenerativo, que é consequência da desobediência às leis naturais, que traz o desarranjo funcional orgânico, homeostasia enfraquecida e perda de equilíbrio integral do ser. Isso aqui é o processo onde nós adquirimos através do dia a dia, através daquilo que como é que se diz? Seria a consequência das nossas escolhas. A gente sabe que quando a gente desobedece às leis naturais, nós temos consequências. Por quê? O corpo precisa de água, o corpo precisa de alimento, o corpo precisa de exercício físico, o corpo precisa de dormir, de descansar. Então, quando você quebra essa lei, automaticamente o organismo vai trazer os efeitos, vai mostrar os efeitos, e é assim que nós podemos entender, é através, como eu falei, através dos 8 remédios naturais, que mostra assim a importância disso. Aqui tem a psicossomática,
que são o processo, né? São aquelas relacionadas a emoção, sentimento e pensamento. Uma enfermidade, que já é o costume, né? A gente está batendo, a enfermidade significa sintomas. Psicomática, portanto, não afeta apenas o corpo. Ela tem origem na alma e no psicológico, podendo afetar sintomas e doenças físicas. Então, assim, gente, então eu gostaria de que você... Eu não vou me aprofundar nos 3 tipos de doença, porque eu vou fazer cada vídeo explicando com detalhes, dando exemplos, para que a gente possa entender realmente o que é doença. Eu só vou voltar aqui de novo, novamente, para a gente poder ter entendido e compreendido a mudança que eu fiz, certo? Então, a doença, né? Doença é o efeito da falta de saúde. Então, quando o seu corpo não está bem, né, não está tendo os seus 4 meios de eliminação, vai existir o que? A doença. Então, doença é a falta de saúde. Doença significa sintomas. Então, nós iremos descobrir no decorrer dos 3 vídeos, né, mais sobre esse assunto. Então, eu espero que você tenha compreendido essa mudança e entender que doença é o sintoma de que alguma coisa no seu corpo não está, né, corretamente fazendo as suas funções corretamente. Até a próxima aula.